No início, Paul George parecia destinado a ser uma lenda. Um jovem ala explosivo, atlético, que em poucos anos já se firmava como um dos jogadores mais dominantes da NBA. Defendia, atacava, voava na transição, tudo indicava que ele seria o próximo grande rosto da liga. Mas então veio a noite que mudou tudo. Em um treino com a seleção americana, diante dos próprios companheiros de equipe, Paul George sofreu uma das lesões mais chocantes da história do basquete. Uma cena brutal que não apenas o tirou das quadras, mas também roubou a confiança de quem acreditava que ele alcançaria o topo. Desde então, Paul George nunca mais foi visto da mesma forma. Entre atuações inconsistentes nos playoffs e eliminações marcantes, nasceram muitos apelidos cruéis, como Playoff P, Pandemic P e até Podcast P. Para muitos, ele deixou de ser a promessa que incendiava a liga e passou a ser lembrado pelas falhas quando mais importava. Esse é o retrato de um jogador que tinha tudo para dominar, mas viu sua trajetória virar alvo de críticas e piadas. Antes de se tornar um nome conhecido na NBA, Paul George era apenas um garoto de Palmdale, Califórnia, que carregava o sonho de alcançar a grande liga. Diferente de muitos astros que dominaram o basquete desde cedo, George não era considerado um fenômeno no ensino médio. Poucos olhavam para ele como um futuro jogador de elite. Ainda assim, ele nunca desistiu. Sua chance veio na Fresno State University, uma faculdade sem tanto destaque no cenário do basquete universitário. Foi lá que George mostrou o flash de sua verdadeira identidade. Um ala versátil, capaz de pontuar de qualquer lugar da quadra, com uma defesa sufocante e um atleticismo que chamava a atenção. Mesmo jogando longe dos holofotes, suas enterradas explosivas e sua energia contagiante não passavam despercebidas. Em 2 temporadas na Fresno State, Paul George não levou seu time a grandes conquistas, mas chamou a atenção dos olheiros da NBA. Ele não tinha números estrondosos, mas exibia algo ainda mais raro: potencial bruto. Um talento que, se lapidado, poderia mudar o destino de uma franquia. With the 10th pick in the 2010 NBA draft, the Indiana Pacers select Paul George of Fresno State University. E se você gosta dos vídeos aqui do Camisa 30, cara, me ajuda. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e clica na opção Hypar, porque a opção Hypar ajuda demais os criadores novos de conteúdo. Se você gosta do conteúdo aqui do Camisa 30, nada melhor do que dar essa força, porque essa simples força, esse simples clique ajuda tanto o canal que você não faz nem ideia, beleza? Fazendo tudo isso, agora vamos continuar o vídeo do Paul George. Paul George chegou à NBA como um novato pouco badalado. Diferente dos grandes nomes do draft de 2010, ele não tinha o hype de John Wall ou DeMarcus Cousins, mas logo em sua primeira temporada com o Indiana Pacers, começou a mostrar por que havia sido escolhido na 10ª posição. No ano de calouro, George atuou em 61 jogos, sendo titular em 19 deles, e registrou médias de 7,8 pontos, 3,7 rebotes, 1,1 roubos de bola e 29% de aproveitamento nas bolas de 3 em pouco mais de 20 minutos por noite. Não eram números que saltavam os olhos, mas escondiam um detalhe fundamental: ele já era um dos melhores defensores do time, mesmo com apenas 20 anos. O técnico Jim O'Brien chegou a utilizá-lo para marcar jogadores como LeBron James e Kobe Bryant, algo quase impensável para um novato. E George não se encolhia. Sua envergadura e explosão atlética faziam dele uma peça rara. Um ala que conseguia contribuir em várias áreas do jogo, mesmo sem protagonismo ofensivo. Outra curiosidade: no meio da temporada, ele se tornou rapidamente um dos favoritos da torcida graças às suas enterradas plásticas e jogadas de energia. Mesmo com papel secundário, cada vez que ele subia para cravar, o ginásio explodia. Um prenúncio de que algo grande estava por vir. O ano de novato de Paul George não trouxe prêmios ou holofotes, mas quem acompanhava sabia. Havia algo diferente naquele garoto. Ele ainda não era a estrela do time, mas sua versatilidade e confiança em momentos grandes mostravam que o Pacers tinha encontrado alguém pronto para mudar o futuro da franquia. Na sua segunda temporada, Paul George começou a dar sinais claros de evolução. O que antes era apenas lampejo começou a virar consistência. Ele jogou 66 partidas como titular e suas médias subiram para 12,1 pontos, 5,6 rebotes, 2,4 assistências e 38,5% de aproveitamento nas bolas de 3. A confiança também aumentou. George passou a arriscar mais ofensivamente, atacando a cesta com autoridade e se consolidando como um dos melhores defensores perimetrais da conferência. Ele já não era apenas um novato promissor, ele estava se tornando peça fundamental em um time que buscava espaço entre os grandes do leste. E foi justamente nessa temporada que o Indiana Pacers voltou a se impor. A equipe terminou com a 3ª melhor campanha da Conferência Leste e George ganhou protagonismo nos playoffs. Contra o Miami Heat de LeBron James, ele viveu seu primeiro grande teste. Ainda jovem, foi jogado na fogueira para marcar o melhor jogador do mundo no auge da sua forma. O resultado não poderia ser diferente. George sofreu, mas também mostrou flashes de grandeza. A temporada 12-13 foi o divisor de águas na carreira de Paul George. O Indiana Pacers começou o ano sem Danny Granger, a então principal estrela da equipe, que sofreu com lesões. Essa ausência abriu espaço para que George assumisse um papel maior e ele não desperdiçou a oportunidade. Com apenas 22 anos, Paul George elevou seu jogo para outro nível.
Ele terminou a temporada regular com médias de 17,4 pontos, 7,6 rebotes, 4,1 assistências e 1,8 roubos de bola, números que mostravam sua versatilidade em todos os lados da quadra. Além disso, foi eleito pela primeira vez para o All-Star Game e conquistou o prêmio de jogador que mais evoluiu. Mas o que realmente colocou o George no mapa foram os playoffs. Nos duelos contra o Knicks e principalmente contra o Miami Heat, ele se transformou em protagonista. Encarou LeBron James de frente, sem medo, e entregou atuações memoráveis. Uma das mais marcantes foi o jogo 1 das finais do leste, quando o George cravou uma enterrada monstruosa sobre Chris Anderson. E só perdeu porque LeBron decidiu na prorrogação. Ali, a NBA inteira percebeu, Paul George não era mais apenas um talento promissor. Ele tinha virado uma estrela, o rosto de uma franquia e um dos poucos capazes de bater de frente com LeBron no auge do Miami Heat. A temporada 13-14 foi o momento em que Paul George deixou de ser apenas uma jovem estrela em ascensão e se consolidou como um dos melhores jogadores de NBA. Depois do que havia mostrado nos playoffs anteriores, ele iniciou o novo ano com a confiança no máximo e rapidamente transformou o Indiana Pacers em uma das potências da liga. Logo nos primeiros meses, George estava imparável, arremessava com confiança, atacava o aro com ferocidade e continuava sendo um dos defensores mais letais do basquete. Suas médias saltaram para 21,7 pontos, 6,8 rebotes e 3,5 assistências por jogo, junto com 1,9 roubos de bola. Tudo isso com o papel de líder absoluto da equipe. O impacto foi imediato. O Pacers teve o melhor início de temporada da sua história e terminou com a melhor campanha do leste, 56 vitórias e 26 derrotas, desbancando o próprio Miami Heat na classificação. Paul George foi eleito novamente para o All-Star Game, entrou para o terceiro time da NBA e para o primeiro time defensivo da NBA, provando que era elite nos dois lados da quadra. Nos playoffs, Indiana voltou a cruzar o caminho de LeBron e do Miami Heat. E mais uma vez, George se destacou. Foram duelos intensos, batalhas de superestrela contra superestrela, com o George entregando jogos de mais de 30 pontos e mostrando que estava pronto para desafiar qualquer um. O Pacers, no entanto, caiu novamente diante do super time de LeBron, Wade e Bosh. Essa temporada também marcou o auge da esperança em Indiana. Pela primeira vez desde os tempos de Reggie Miller, a torcida acreditava que o título era possível. George não era só a promessa do futuro, ele já era a realidade do presente. Mas aí, o pior aconteceu. O ano de 2014 parecia o ponto de virada definitivo para Paul George. Depois de levar o Pacers ao topo do leste, ele estava pronto para dar o próximo passo. Transformar Indiana em um verdadeiro candidato ao título. Mas o que aconteceu naquele verão mudaria tudo para sempre. Galera, eu vou estar colocando a efeito de curiosidade o lance da lesão do Paul George e é uma imagem muito forte e muito sensível. Então se você não quiser ver, é só pular que você não vai perder nada da explicação, beleza? Tamo junto. Durante um treino da seleção americana em Las Vegas, George sofreu uma das lesões mais chocantes já vistas no basquete. Ao tentar bloquear uma bandeja, ele caiu com a perna presa na base da tabela. O resultado foi uma fratura exposta na perna direita. Uma cena tão brutal que fez até os jogadores e o técnico Coach K desviarem o olhar. Em um instante, tudo que ele havia construído desmoronou. O jovem que estava pronto para desafiar LeBron James e dominar a NBA, agora precisava encarar meses de cirurgia, fisioterapia e incerteza. Muitos acreditavam que ele jamais voltaria a ser o mesmo jogador. A temporada 14-15 praticamente não existiu para George. Ele ficou fora de 76 jogos, retornando apenas nos últimos 6 da campanha, mas para provar que ainda podia estar em quadra do que para realmente competir. Nesse curto retorno, atuou em minutos limitados, ainda longe de sua forma física ideal. Para o Pacers, foi devastador. O time que sonhava com o título se desfez. As peças ao redor perderam força e a franquia saiu do topo para a mediocridade em questão de meses. Para Paul George, essa lesão marcou um antes e um depois em sua carreira. Até ali, ele era visto como um dos jogadores mais promissores e completos da NBA. Depois disso, passou a ser encarado com desconfiança, como alguém que talvez nunca mais voltasse ao auge. Temporada 15-16 foi marcada pelo renascimento de Paul George. Depois de meses de recuperação intensa, dúvidas sobre seu futuro e o medo de nunca mais voltar ao mesmo nível, ele retornou para provar que ainda tinha lugar entre os grandes da NBA. E George voltou com tudo. Logo no início da temporada, mostrou que sua confiança não tinha desaparecido. Ele terminou o ano com média de 23,1 pontos, 7 rebotes, 4,1 assistências e 1,9 roubos de bola, liderando o Pacers em praticamente todas as estatísticas. Sua explosão estava diferente, mas sua técnica havia evoluído. Ele passou a confiar mais no arremesso de longa distância e na inteligência de jogo, compensando qualquer perda atlética com leitura e versatilidade. Foi também nessa temporada que George quebrou marcas pessoais importantes. Em novembro de 2015, teve uma sequência absurda de jogos com mais de 30 pontos, lembrando ao mundo que ele ainda era uma superestrela. Curiosamente, essa também foi a primeira vez em que George vestiu a camisa da seleção dos Estados Unidos após a lesão, participando das preparações para as Olimpíadas. Nos playoffs, o Pacers encarou o Toronto Raptors em uma série duríssima. Paul George foi simplesmente espetacular, com média de 27,3 pontos por jogo. Apesar da eliminação em 7 jogos, a atuação foi uma resposta clara. Paul George estava de volta. Temporada 16-17 marcou o fim de uma era indiana. Paul George já não era apenas o garoto que havia crescido dentro da franquia.
Ele era a estrela absoluta, o rosto do Pacers, mas ao mesmo tempo começava a ficar claro que o time não conseguia dar a ele o suporte necessário para brigar por algo maior. Dentro de quadra, George manteve sua excelência. Fechou o ano com média de 23,7 pontos, 6,6 rebotes, 3,3 assistências e 1,6 roubos de bola, além de 39% nas bolas de 3. Em alguns jogos ele parecia imparável, incluindo uma performance de 43 pontos contra o Denver Nuggets. Mas a frustração começou a aparecer. George cobrava mais competitividade da franquia, queria reforços de peso e viu o time se distanciando do topo. Nos bastidores, surgiam rumores de que ele já não estava tão comprometido com o futuro em Indiana. Nos playoffs, o Pacers enfrentou o Cleveland Cavaliers de LeBron James. George teve médias impressionantes de 28 pontos, 8,8 rebotes e 7,3 assistências, mas a série terminou em um doloroso 4-0. Foi como se todo o esforço individual dele fosse engolido pela falta de apoio ao redor. Essa eliminação praticamente selou seu destino. George ainda tinha contrato, mas já deixava claro em entrevistas que queria estar em um time capaz de disputar títulos de verdade. Para a torcida do Pacers, foi um golpe duro. O jogador que renasceu após a lesão e que parecia ser destinado a ser o herdeiro de Reggie Miller estava pronto para buscar novos ares. Em julho de 2017, Paul George foi trocado para o Oklahoma City Thunder, juntando forças com Russell Westbrook, o MVP vigente, e pouco depois com Carmelo Anthony. A ideia era clara, formar um Big Three capaz de recolocar o OKC na briga pelo título depois da saída de Kevin Durant. Na temporada regular, George foi exatamente aquilo que o time precisava, uma estrela confiável ao lado de Westbrook. Ele encerrou o ano com 21,9 pontos, 5,7 rebotes e 3,3 assistências, mas todo esse impacto desapareceu quando os playoffs chegaram. Foi nesse momento que nasceu a ironia do apelido Playoff P. Antes da série contra o Utah Jazz de Donovan Mitchell, George declarou em entrevista: "Vocês vão ver agora o que é o Playoff P." A frase, que deveria marcar sua ascensão como estrela, virou piada. Apesar de ter começado a série com 36 pontos no jogo 1, George desabou nos jogos decisivos. No jogo 6, que eliminou o Thunder, ele registrou apenas 5 pontos, com 2 de 16 nos arremessos e 0 de 6 no perímetro. Uma das piores atuações de sua carreira em momentos de pressão. A temporada seguinte, 18-19, foi ainda mais cruel. Paul George fez sua melhor temporada regular da carreira até então, com média de 28 pontos, 8,2 rebotes, 4,1 assistências e 2,2 roubos, ficando em terceiro lugar na corrida de MVP. Mas, mais uma vez nos playoffs, tudo desmoronou. Dessa vez, o adversário foi o Portland Trail Blazers. George até teve média de 28 pontos na série, mas com aproveitamento ruim, apenas 43% nos arremessos e 31% nas bolas de 3. E a imagem que ficou marcada foi a do arremesso de Damian Lillard, de quase metade da quadra, que selou a eliminação de OKC e virou um dos momentos mais icônicos da história da NBA. Para piorar, após o jogo, George tentou justificar dizendo: "Foi um arremesso ruim." A frase virou meme instantâneo, aumentando ainda mais a ironia em torno do nome Playoff P. Em 2019, Paul George surpreendeu a NBA mais uma vez. Após ser finalista do MVP no Oklahoma City Thunder, ele pediu para ser trocado e realizou um movimento que abalou a liga. Foi para o Los Angeles Clippers se juntar a Kawhi Leonard, recém-coroado campeão e MVP das finais pelo Toronto Raptors. O recado era claro: o Clippers tinha formado um super time para conquistar o primeiro título da história da franquia. Na temporada regular, George manteve números sólidos, 21,5 pontos, 5,7 rebotes e 3,9 assistências. Mas o verdadeiro julgamento viria nos playoffs de 2020, disputados na famosa bolha da NBA em Orlando por conta da pandemia. E foi lá que nasceu um dos apelidos mais cruéis da história recente do basquete, Pandemic P. Contra o Dallas Mavericks, George teve jogos péssimos, incluindo atuações de 14 pontos com 4 de 17 nos arremessos e outra de apenas 9 pontos com 3 de 16, em partidas consecutivas. Nas redes sociais, os memes explodiram. O jogador que se autodenominava Playoff P agora era chamado de Pandemic P, como se fosse um vírus que contaminava o próprio time. Mas o pior ainda estava por vir. Nas semifinais de Oeste contra o Denver Nuggets, o Clippers abriu 3-1 na série e estava a um passo de enfrentar o Lakers na final de conferência. Só que George e Kawhi Leonard desapareceram nos momentos decisivos. No fatídico jogo 7, que eliminou o Clippers, Paul George registrou apenas 10 pontos, com 4 de 16 nos arremessos e 2 de 11 no perímetro. Para piorar, uma de suas últimas jogadas foi uma bola de 3 do canto, que bateu no lado da tabela. A imagem perfeita para os críticos. Depois de ter sido alvo de críticas pesadas como Playoff P e Pandemic P, George chegou na pós-temporada de 2021 carregando um peso enorme nas costas. Kawhi Leonard, a grande estrela do time, se lesionou no meio da série contra o Utah Jazz. E ali parecia que a temporada do Clippers tinha acabado. Mas foi justamente nesse momento que Paul George mostrou um lado diferente. Ele assumiu a responsabilidade como líder absoluto da equipe. Contra o Jazz, ele foi espetacular. No jogo 5 em Utah, por exemplo, George terminou com 37 pontos, 16 rebotes e 5 assistências, calando a arena e conduzindo o Clippers a uma vitória vital. Na sequência, ele manteve a consistência, carregando o time até as finais de conferência,
a primeira vez da história da franquia. Contra o Phoenix Suns, George também teve atuações de alto nível, chegando a ter médias de 28,7 pontos, 10,5 rebotes e 5,5 assistências na série. Foi uma das melhores versões de Paul George em playoffs. Porém, mesmo nesse momento de redenção, surgiu o episódio que ficou marcado. No jogo 2 da final do Oeste, com o Clippers vencendo por 1 ponto, a poucos segundos do fim, George foi para a linha do lance livre. Bastava converter pelo menos um para deixar o time em ótima posição, mas ele errou os 2 lances livres decisivos e na jogada seguinte veio a icônica Valley-Oop de DeAndre Ayton, que deu a vitória ao Phoenix Suns. As temporadas seguintes do Clippers foram um completo fracasso. George se machucou muito junto de Kawhi e o Clippers nem sequer passou do primeiro round em nenhuma delas. Até que em 2024, Paul George, que chegou ao time com expectativa de virar ídolo, teve várias falas menosprezando o Clippers, chegando a dizer que era chato jogar no segundo time de Los Angeles. Ele assinou com o Philadelphia 76ers para se juntar a Tyrese Maxey e Joel Embiid. A primeira temporada de George no Philadelphia foi uma completa decepção, tanto dele quanto de todo o time. Paul George teve uma média de 16 pontos por jogo, com um aproveitamento de 43% nos arremessos de quadra. E para piorar, mal se mantinha saudável, jogando apenas 41 jogos no ano. O hate pra cima de George foi tão grande que muitas pessoas afirmaram que ele tinha mais horas de podcast do que de minutos no 76ers. E ele ficou conhecido como Podcast P, ironizando seus apelidos anteriores a seu novo hobby do podcast. E assim, a história de Paul George continua sendo escrita, de promessas não cumpridas, jogos apagados e o apelido cruel de Playoff P, até momentos de redenção parcial que mostraram flashes do craque que ele poderia ser. George sempre viveu no fio da navalha, entre a expectativa e a decepção, entre o brilho da temporada regular e a sombra dos playoffs. Os fãs ainda esperam que com o 76ers saudável, George ainda poderá fazer uma temporada das mais intrigantes. Será que ele vai calar os críticos e transformar o Pandemic P no herói improvável de uma corrida ao título? Ou sua história ficará marcada para sempre como a de um talento imenso que nunca alcançou o auge esperado? Só o tempo vai dizer, mas uma coisa é certa, a trajetória de Paul George é uma das mais intrigantes da era moderna da NBA.